Olá pessoal, sou Eric Newman, professor de filosofia, e no episódio de hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre a Odisseia de Homero. A Odisseia, escrita por Homero 800 anos antes de Cristo, de certa forma é uma continuação, assim a gente pode falar, da Ilíada. A Ilíada é um poema que fala basicamente da Guerra de Troia, enquanto a Odisseia é um poema marítimo. Mas, de certa forma, a Odisseia é uma continuação da Guerra de Troia. De certa forma, a Odisseia é uma continuação da Ilíada. Não são poucos os professores teóricos que vão afirmar que a Ilíada e a Odisseia de Homero, essas duas grandes obras do poeta, são as duas grandes obras clássicas do pensamento ocidental. Não são poucos os professores especialistas em literatura que vão dizer que os dois grandes primeiros clássicos da humanidade são a Ilíada e a Odisseia. Claro, há quem discorde disso, mas a grande maioria vai dizer que as duas grandes obras que inauguram a literatura clássica ocidental, ou a literatura ocidental, de fato é a Odisseia e a Ilíada. Bem, o que nós queremos fazer nesse podcast é simplesmente que você observe alguns pontos da Odisseia. A Odisseia é um livro que vai tratar de uma figura central, que é Ulisses. Ulisses é convidado para ir para a Guerra de Troia. Ele de fato não quer ir de jeito nenhum, mas ele é meio que obrigado a participar da Guerra de Troia, a convite do rei de Esparta, porque tem um problema em relação à sua esposa, que foi seduzida pelo rei de Troia. Ulisses de fato não quer ir para essa guerra. Ele foi meio que obrigado a participar. É um problema entre o rei de Esparta com Troia em relação à sua esposa, né? Helena, ela é seduzida e levada até Troia. E aí nós vamos ter a famosa Guerra de Troia, e Ulisses vai com seus homens, vão de Ítaca até Troia, e aí passam-se 10 anos. Telêmaco, filho de Ulisses, ainda tem meses de vida ainda. Ulisses, de fato, é o grande nome da Guerra de Troia. Isso a gente vê na Ilíada. A famosa narrativa, a famosa história do cavalo de Troia, a invenção disso, de fato, é de Ulisses. Os gregos estavam tomando um pau grande dos troianos, quando eles de fato simulam a rendição e oferecem um cavalo de presente aos troianos, que à noite vão beber e comemorar. Esse cavalo está lotado com o bope da Grécia, e eles saem durante a noite e tomam e vencem a guerra. Essa ideia do cavalo de Troia foi do nosso personagem central da Odisseia, Ulisses. Claro, Ulisses é o grande herói, é o grande nome, é o mentor de grandes façanhas, como essa do cavalo de Troia. É o grande nome da Guerra de Troia, na verdade. O que importa, e o que eu queria tratar com você, é de fato algumas paradas que Ulisses faz para voltar para Ítaca. Depois da Guerra de Troia, a Odisseia começa com a Assembleia dos Deuses. A gente percebe que durante a Odisseia, a deusa Atena, ela é muito a favor de Ulisses, protege muito Ulisses. Atena é a grande protetora de Ulisses. Ela discute com Zeus, deus do Olimpo, senhor do Olimpo, para que deixe Ulisses retornar para casa, e há um diálogo entre Atena e Zeus acerca do destino de Ulisses. Poseidon, que é o grande rival de Ulisses no poema, não quer deixar de forma alguma que Ulisses retorne para Ítaca, retorne para Telêmaco, seu filho, para Penélope, sua esposa. E aí é basicamente a trama grande, é Poseidon não deixando que Ulisses retorne, Atena intercedendo em favor de Ulisses, Atena, deusa da sabedoria, senhora da sabedoria, da justiça, e Poseidon irado porque o seu filho, o Cíclope Polifemo, foi ferido por Ulisses, e aí o deus dos mares está revoltado. Então a gente vê claramente
a sabedoria tentando guiar Ulisses de volta para casa, enquanto as paixões, a vingança, o ressentimento, o remorso, a ira, tenta impedir que Ulisses de fato retorne para casa. E aí o que me interessa aqui, para a gente refletir, é de fato que a gente olhe para algumas paradas nesse retorno de Ulisses até Ítaca, que é o lugar de Ulisses. Bem, o primeiro ponto que eu queria recortar da Odisseia, e para extrair lições para nós, é a parada que Ulisses faz na ilha de Polifemo. É um cíclope, uma espécie de gigante, claro, só tem um olho só, e pega Ulisses e seus homens, coloca dentro de uma caverna. Ulisses tenta fugir, não consegue, mas num certo momento Polifemo bebe muito e dorme. Ulisses, à noite, vai e fura o olho de Polifemo. Mas é interessante que antes disso acontece um diálogo entre Polifemo e o nosso herói Ulisses. Polifemo pergunta o nome de Ulisses. Qual é o seu nome? Você é mais um desses heróis? Ulisses poderia, naquele momento, dizer quem ele era, que foi o grande nome da Guerra de Troia. Ulisses poderia dizer, abre aspas, Ulisses é um nome romano. Odisseu, como de fato o outro nome que a gente conhece, talvez um nome que expresse aí um significado para essa parada. Odisseu significa o irado, aquele que está com raiva. E como a ideia da Odisseia é um retorno do homem ao espiritual, é o lugar que faz o homem se sentir quem de fato ele deveria ser, um resgate da humanidade, essas paradas que Ulisses faz em vários lugares, tentando retornar a Ítaca, são processos de purificação da alma humana. A gente percebe isso claramente nos poemas, um após o outro, a intencionalidade de cada parada e o que acontece em cada uma delas. Essa parada na ilha de Polifemo, a gente poderia falar que é a ilha da humildade, o lugar da humildade, de se aprender a humildade. É a parada onde Ulisses deveria lançar mão da identidade do seu nome, de ser um cara irado, dominado pelas paixões humanas e de fato se tornar humilde. Aprender o caminho da humildade. Quando Polifemo pergunta de fato quem é você é mais um desses heróis, Ulisses diz não, eu não sou ninguém. E ele diz, eu sou ninguém. Interessante que na Odisseia, Homero retrata essa fala de Ulisses, ele falando cada vez mais, e Homero diz que ele colocou na sua cabeça e colocava cada vez mais que não era ninguém, e diz, eu não sou ninguém, meu nome é ninguém. Não sabia ele que essa seria a chave da sua libertação, porque quando Polifemo tem o olho vazado, ele começa a pedir ajuda aos outros cíclopes, ele está dentro de uma caverna fechada, e os cíclopes do lado de fora gritam, perguntam, tem alguém tentando lhe matar? Quem está tentando lhe matar? E aí Polifemo grita, ninguém. Tem alguém tentando lhe ferir? E ele grita, ninguém. Ninguém está tentando me ferir. E aí, como não tinha ninguém tentando ferir Polifemo, os cíclopes vão embora. E aí Odisseu consegue escapar daquele lugar, da ilha de Polifemo. É uma lição interessante que a gente percebe nesse momento, porque a humildade é algo que todos nós devemos cultivar. É difícil a gente encontrar no currículo da escola a parte que a gente aprende sobre humildade. Mas a primeira lição que eu queria destacar em relação ao nosso projeto de vida, a nossa formação como pessoa, como cidadão, é o caminho da humildade. Confúcio, filósofo chinês, dizia que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. E isso é muito comum dentro da filosofia clássica, porque Sócrates, quando chega com um novo olhar sobre a filosofia, um olhar mais antropológico e não cosmológico como os pré-socráticos, Sócrates entende que, e ele expressa isso muito bem na frase só sei que nada sei, que muita gente interpreta mal. Sócrates não está dizendo que não sabe de nada, muito pelo contrário. Sócrates está reconhecendo, afirmando que o caminho de se aprender, o caminho da virtude é a humildade. Não existe ninguém que trilhe o caminho da virtude
sem primeiro reconhecer e encontrar o significado da palavra humildade. Hoje em dia, num mundo tão competitivo como a gente vive, onde as pessoas são estimuladas a cada vez mais serem umas melhores do que as outras, aonde a gente fica com raiva quando encontra alguém que é melhor do que a gente, né? Geralmente a gente fica chateado quando a gente está no trabalho, a gente descobre aquela pessoa que parece que tudo ela faz melhor do que a gente. Tudo ela sabe mais do que a gente. E a gente às vezes não consegue ter aquele sentimento de ser ensinável, mas a gente se chateia, a gente fica irado, com raiva daquele que sabe mais. E a gente se esquece que todo mundo tem espaço para brilhar. Que na verdade nós somos parte de um todo e a gente deveria complementar o outro. E o outro deveria nos complementar também. E isso deveria ser um motivo de alegria e não de inveja e tristeza. Isso me lembra uma frase de Bob Marley. Bob Marley disse algo muito interessante sobre isso. Ele disse: seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixa a lua brilhar também. Então a gente tem que deixar o outro brilhar também. Ninguém nesse mundo brilha sozinho, sabe tudo, consegue fazer todas as coisas bem. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. E a gente vai ter que ter humildade para reconhecer isso. E não aquele sentimento de grandeza, ou muito menos querer subir nos outros para poder crescer. Mário Sérgio Cortella, filósofo, pensador do qual eu gosto muito, ele disse certa vez algo que me chama muita atenção, quando ele fez o contraste entre gente humilde e gente arrogante. Cortella disse o seguinte: gente arrogante é pequena, mas acha que é grande, e a única forma de crescer é diminuindo os outros. Diminuindo o outro, ele consegue se sentir grande. Mas ele disse que gente humilde é grande, mas se faz de pequena para continuar crescendo. Essa frase, essa ideia do Cortella remete muito ao pensamento clássico, que eu já acabei de falar de Sócrates, do só sei que nada sei, do movimento do filósofo. O movimento do filósofo, justo com a frase só sei que nada sei, é o indivíduo que reconhece que precisa continuar sabendo, que devido à humildade reconhece que não sabe de tudo e que nunca vai saber de tudo, e parte rumando buscar conhecimento, buscar novas experiências, novas ideias. Quando ele capta alguma ideia nova, alguma verdade, alguma percepção, ele retorna ao ponto inicial, reconhece que não sabe de tudo, reconhece que nunca vai saber de tudo, continua buscando cada vez mais o conhecimento. Então esse movimento entre sair do ponto de reconhecer as limitações, reconhecer a própria ignorância, buscar o conhecimento, quando adquire certo conhecimento, retorna ao ponto de ignorância, a gente chama isso do movimento do filósofo. E isso requer, claro, o combustível desse movimento é a humildade. Sem humildade, você não reconhece a própria ignorância e parte para buscar conhecimento. Eu fico muito desconfiado quando alguém diz, eu já sei. Quando alguém diz, eu já sei, Sócrates diria, então você não vai continuar aprendendo. Quando você diz que sabe, você se limita, você barra a experiência de continuar buscando o conhecimento. É por isso que Platão, em um dos seus diálogos, disse: devemos amar buscar a verdade sem nunca encontrá-la. Ou seja, se privar da possibilidade de continuar buscando, de continuar adquirindo mais conhecimento. Quando você reconhece isso, você adquire mais conhecimento ainda, reconhecendo a própria ignorância. Ou seja, na emblemática frase, só sei que nada sei. No mundo que a gente vive tão competitivo, como eu já falei, onde somos estimulados a sermos melhores do que os outros, a humildade é um aspecto do ser humano que a gente perde a cada dia, a gente não é estimulado. E ser humilde não é ser o coitadinho. Ser humilde não é do ponto de vista financeiro. Minha casa é tão humilde, eu não tenho quase nada. A humildade não é isso. É reconhecer as próprias limitações. Reconhecer também que tem pessoas melhores do que nós. E isso não é motivo de tristeza, né? Outro ponto interessante da obra, a Odisseia, é quando Ulisses está na ilha de Calipso.
Calypso é uma ninfa, uma divindade, não tem nem como a gente comparar com os deuses do Olimpo. É uma deusa aí de terceira categoria. Ela aprisiona, de certa forma, o nosso herói, Odisseu, e não deixa ele sair de lá de jeito nenhum. Ela quer Ulisses/Odisseu pra ela, de todo jeito. Só que o nosso Ulisses quer voltar pra casa. Essa ideia, essa fixação em Ítaca, é o ponto que a gente tem que entender e fazer uma reflexão sobre o projeto de vida. Claro, eu teria que começar a falar sobre aquilo que é a base. Como disse Confúcio, a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Mas, depois da virtude, que, do meu ponto de vista, é um elemento indispensável para qualquer ser humano, para a formação do seu caráter, para ter um caráter sólido, a gente vai extrair agora uma lição importantíssima que Ulisses nos dá na ilha de Calypso. Como eu falei, Ulisses ele está preso na ilha de Calypso, o Calypso não quer deixar, Calypso se apaixona desesperadamente por Ulisses, ela não quer deixar ele de forma alguma sair e voltar para Ítaca. Atena vai de todas as formas convencer Zeus e diz, olha, faça alguma coisa porque senão Calypso nunca vai deixar Ulisses sair de lá. E aí Zeus manda Hermes dizer, ó Calypso, libera o cara porque quem tá mandando é Zeus. E aí Zeus manda em tudo, então abre o teu olho. É melhor tu deixar ele ir embora. E aí ela reluta, mas vai ter que liberar o cara. Só que antes disso, ela faz uma proposta tentadora a Ulisses. Ela diz, Ulisses, se você ficar aqui comigo, eu te dou simplesmente a eternidade. A proposta de Calypso é, fique comigo, rejeite Ítaca, rejeite Penélope, esqueça seu filho Telêmaco e eu te dou a eternidade. Eu imagino a cabeça de Ulisses ouvindo essa proposta, a atitude em aceitar ou não. Mas não só a proposta da eternidade, Calypso diz, eu ofereço também a juventude. E agora a proposta ficou mais tensa, mais pesada. Ou seja, oferecendo a eternidade, e não só viver eternamente, mas viver eternamente jovem, basicamente o que Calypso está oferecendo para Ulisses é, se você ficar comigo, se você abrir mão do seu projeto de vida, se você abrir mão daquilo que você mais sonha, deseja, se você abrir mão desse seu projeto, desse seu sonho, eu transformo você em Deus. Eternidade, juventude, atributos e características da divindade. A proposta é tentadora. E o que Ulisses responde é impressionante. É uma lição para todos nós. O que Ulisses responde para Calypso, e eu vou parafrasear o texto, Calypso, sua proposta é tentadora. Eu avaliei todas as possibilidades, realmente se tornar Deus, viver como um Deus, ser eterno e ser jovem. E diga-se de passagem, eu já estou há 7 anos aqui nessa ilha e deu para perceber que é um resort de 100 estrelas, porque Calypso era servida por outras ninfas. Era um lugar espetacular, a ilha de Calypso. Então isso tornou a proposta de Calypso ainda mais tentadora para Ulisses. Aqueles 7 anos que foram maravilhosos, pelo menos do ponto de vista de Calypso, poderiam ser eternos. E aí Ulisses diz não. Eu tenho Ítaca, eu tenho Penélope, eu tenho Telêmaco, eu tenho meu reino, os meus súditos que me amam, o lugar que pertence a mim, o lugar que eu me sinto, eu mesmo, o lugar de pertencimento de Ulisses é Ítaca. Calypso, muito obrigado, mas eu prefiro ser um simples mortal, mas no lugar certo, no lugar que eu me sinta eu mesmo, no lugar aonde me amam. Eu prefiro ser um simples mortal, no lugar que eu sei que é o lugar que eu deveria estar, do que ser um deus em qualquer outro. Muito obrigado, mas Calypso, não dá. É impressionante a resposta de Ulisses, simplesmente hiper interessante. Ulisses rejeita a imortalidade e a juventude. Ulisses rejeita a possibilidade rara de um mortal ser um deus, se transformar em uma espécie de deus por causa do seu projeto de vida. O projeto de vida de Ulisses é retornar a Ítaca, é ser o marido de Penélope, é ser o pai de Telêmaco, é ser o rei que os súditos de Ítaca sempre esperavam, sempre tiveram, sempre amaram. Você imagina a perseverança de Ulisses. Durante vários momentos da nossa vida,
é claro, vários caminhos vão se abrir, várias oportunidades, várias possibilidades de seguir caminhos corretos e errados nós vamos ter. Várias propostas nós vamos receber. Em vários momentos, algumas calipsos surgirão, nos oferecendo algumas propostas, algumas não tão tentadoras, mas outras espetaculares. E que se você escolher esses caminhos, vão tirar você do seu projeto de vida. O poder que as decisões têm de mudar completamente a nossa vida deve ser levadas em consideração. Se Ulisses tivesse ficado na ilha de Calipso, tudo aquilo que ele tinha projetado, tudo aquilo que ele tinha sonhado, não teria valido a pena. Voltar a Ítaca é o lugar de Odisseu. Penélope, Telêmaco. Algumas vezes vai aparecer, claro, situações que vai fazer você mudar o seu projeto de vida. Mas a grande questão é, você está preparado para rejeitar a proposta de Calipso e não abrir mão daquilo que você quer, não abrir mão do seu sonho, não abrir mão do projeto de vida, do seu projeto de vida, por mais difícil que seja, por mais absurdo que pareça. Odisseu enfrentou várias situações. Eu queria apontar mais uma, que é justamente quando ele sai da ilha de Calipso. Poseidon fica sabendo que Ulisses está voltando, porque Calipso oferece materiais para ele construir uma pequena embarcação. Sem nenhum dos seus amigos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu seus navios, ele perdeu os seus homens durante toda essa viagem. E agora ele está sozinho, só com um barco pequeno com a roupa do corpo, saindo da ilha de Calipso. Quando Poseidon fica sabendo, manda uma tempestade gigante, a embarcação quebra, Odisseu cai no mar, ele fica completamente nu, despido, dentro do oceano. E é naquele momento que aparece ali a figura da deusa Leucoteia. A deusa Leucoteia aparece para Ulisses e oferece uma faixa e diz: Ulisses, cobre o teu coração. Apenas isso. Pega essa faixa e cobre o teu coração. Ulisses, quando sai do mar, com o seu coração envolto com essa faixa dada pela deusa Leucoteia, Ulisses é encontrado. Quando Ulisses sai da água, com aquela faixa enrolada sobre o coração, ele é encontrado por homens numa embarcação que moravam na Feácia. E aí ele é levado e ele oferece essa faixa ao rei dos Feácios. E aí o rei dos Feácios descobre que ele é um grande herói, é o famoso Odisseu. E aí manda levá-lo de volta até Ítaca. O que me chama a atenção nessa parte é como a narrativa de Homero dá valor à ideia de guardar o coração. De todas as coisas que você deveria guardar, ele deveria guardar o coração, diz a deusa Leucoteia. O coração, como sendo a sede das emoções, no pensamento ocidental, ele ficou um pouco meio rejeitado. A racionalidade humana suprimiu muito as emoções. Odisseu, ou Ulisses, deveria justamente guardar o coração. Guarde o seu coração. Guarde a fonte das emoções. É interessante porque tinha outra pessoa que em outro sentido também guardou o seu coração, que foi a sua esposa Penélope. Penélope já estava há anos sem o seu marido, ou seja, Ítaca já estava sem rei há vários anos, Telêmaco já tem aí 20 anos de idade já, e seu pai não volta para casa. Ela acredita piamente que Odisseu está vivo, mas ela tem mais de 100 pretendentes. E aí ela vai ser pressionada porque ela tem que escolher um desses pretendentes para tomar como esposo e para que seja o novo rei de Ítaca, mas ela tem esperança que Odisseu volte. Então ela decide e diz: eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar uma coxa para o meu sogro, Laércio, e quando eu terminar essa coxa, eu me proponho a conversar com algum de vocês. Homero diz que Penélope passava o dia inteiro no seu tear fazendo aquela coxa, mas à noite ela ficava desfazendo aquele material e pela manhã a coxa estava completamente desfeita e ela começava de novo e aí ela foi ganhando tempo e mais tempo porque ela esperava que Odisseu de fato voltasse para casa. O coração de Penélope estava firmemente convicto que Odisseu voltaria para casa. A ideia de guardar o coração, tanto na passagem de Odisseu quanto de Penélope, e para mim isso é uma lição importantíssima, que é a ideia da fidelidade. A gente vive um tempo onde as pessoas se traem facilmente. O sociólogo Zygmunt Bauman
costuma dizer que, e usar a metáfora da liquidez, né? Nossos tempos são líquidos. Tudo escorre como água entre os dedos. Os relacionamentos são líquidos. Um dos seus livros aponta, O Amor Líquido. Nada é feito para durar. Tudo é feito para ser substituído como peças. E Penélope nos ensina que ela não vai substituir Odisseu. O seu coração está firme, convicto na ideia que o seu grande amor vai retornar. E ela não vai dar guarida a outra proposta. Ela não quer substituir. Ela entende que Odisseu está vivo e vai voltar. Ele é o rei de Ítaca. Ele é o seu esposo, ele é o pai do seu filho. O coração de Penélope pertence a Odisseu. O coração de Odisseu pertence a Penélope. A gente vive nesse momento, como eu já falei, de liquidez, onde tudo é usado como moeda de troca. A gente vai fazendo com que os relacionamentos sejam norteados pela noção de sociedade de mercado, onde a gente começa a ver as pessoas como mercadorias, como produto. E quando esse produto dá defeito, a gente não se agrada, a gente simplesmente troca. Quando o produto não traz resposta, ou a ausência do produto faz com que a gente coloque um novo, haja uma reposição. Esse olhar mais sociológico da coisa faz com que a gente olhe para a Odisseia, por exemplo de Penélope esperando Odisseu, e o exemplo de Odisseu quando guarda o seu coração no episódio da faixa da deusa Leucoteia, é para que a gente seja mais verdadeiro às nossas ideias, verdadeiros e fiéis aos nossos amigos. A gente venha de fato valorizar a amizade, a lealdade, num tempo onde os humanos traem muito facilmente, onde os relacionamentos não são feitos para durar. Que a gente possa refletir sobre isso. Se a gente for fiel ao nosso projeto de vida, a gente pode ter vários outros pretendentes como Penélope. O que não vai faltar são coisas para substituir seu projeto de vida. O que não vai faltar são oportunidades para que você substitua seu projeto de vida por outro que talvez não vá trazer a felicidade, a satisfação que você teria com o seu projeto original, que de fato aquele é onde o seu coração balança, o projeto autêntico e verdadeiro. Que a Odisseia seja uma fonte de reflexão para que nunca, de forma alguma, a gente venha abrir mão daquilo que a gente sonha, do nosso projeto de vida. O que não vai faltar no mundo é gente que coloca a gente para baixo, que diga que a gente não vai conseguir. O que não vai faltar são calipsos nos oferecendo aí oportunidades de abandonar nosso projeto de vida. Mas fica a dica da deusa Leucoteia: guarde o seu coração. Fica a dica de Penélope: eu não abro mão do meu marido. Ele está vivo e vai voltar. Esse é meu projeto de vida. Eu espero que você tenha refletido sobre essas questões. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre projeto de vida, sobre convicção, perseverança em relação ao seu projeto de vida na obra Odisseia. Forte abraço e até a próxima.